ano novo, vida nova, como se diz. Tem governo novo, mas acho que não é uma vida tão nova, pelo menos não tivemos grandes novidades, né? Especialmente na área econômica. Bom, balanço do governo é muito difícil, mal os ministros foram empossados ainda. Mas a gente já pode ver que houve uma mudança substancial e importante na área externa, né, nas relações internacionais do Brasil. A posse do presidente foi prestigiada pelos chefes de governo de todos os países vizinhos nossos, né? Não veio apenas o presidente da Venezuela, o Nicolás Maduro, até que bom que ele não viesse, isso ia gerar certo ruído aqui, mas veio todo mundo. Inclusive Chile e Equador, que nem são nossos vizinhos, mas participam aqui da América do Sul, de vários, tem uma relação forte com o Brasil. Pois bem, liberou também aquele fundo da Amazônia, né? A Noruega e a Alemanha vão fazer novos aportes, já, não é por nada, é mais de 3 bilhões de reais, né, para projetos importantes para a Amazônia, né, inverter essa imagem negativa que o Brasil acabou, de certa forma, alimentando no exterior em relação ao meio ambiente. Mas aí quando a gente olha para a economia, o que é que está acontecendo? Bom, primeiro, é um ministro que não tem um certo ainda domínio das ferramentas econômicas. O Antônio Palocci também não tinha lá no primeiro governo do Lula e foi bem no começo, né, do governo. Então o Fernando Haddad pode acertar, mas por enquanto tem gerado muitos ruídos, né? E até ruídos desnecessários. O governo precisa aprender algumas lições básicas, né? Quando a gente, pelo menos na minha geração, na faculdade de economia, primeira aula de introdução à economia, o professor escrevia no quadro negro: a economia é a ciência da escassez. De fato, o que a gente trabalha com a economia é com a escassez, não é com a abundância. Num país como o Brasil, a escassez é muito mais relevante, escassez de recursos públicos, escassez de investimento, escassez de poupança, escassez de renda. Então tem que trabalhar com essas premissas, não com a premissa de que gasta lá, assina o cheque que o governo paga e fica tudo bem. Não é assim. Então, acho que o governo nem precisava se posicionar. A gente já sabia que não vai privatizar Petrobras, Correios, Nucleper, essas empresas que estavam na lista do governo Bolsonaro, que talvez nem o Bolsonaro viesse a privatizar. Mas aí fica marcando posição para jogar para a plateia, né? Porque a parte corporativa dessas empresas, né, é muito forte, né, para os sindicatos e tal, fica jogando para a plateia, aí cria ruídos desnecessários no mercado. A ação da Petrobras teve uma baixa significativa, sem necessidade, né? E a taxa de juros também está refletindo essa situação, né? O primeiro leilão que o Tesouro fez de títulos, de papéis, os vencimentos mais longos não encontraram compradores, né? Os compradores se concentraram nos títulos mais curtos. É sinal que as pessoas estão esperando para ver o que vai acontecer, né? Então, a gente já criou uma certa instabilidade desnecessária, a meu ver, né? Por exemplo, essa história da Previdência. O ministro da Previdência tem um discurso, aquele discurso populista de que não tem déficit na Previdência, e enxerga a Previdência de uma maneira completamente equivocada. O princípio da Previdência não tem nada a ver com uma ferramenta de distribuição de renda. Não é a ferramenta de distribuição de renda não é a Previdência. A Previdência é um instrumento que existe para amparar as pessoas que perdem a capacidade de trabalho por idade ou por motivo de saúde. Só isso. Isso que é a Previdência desde o século XIX. A Previdência não é um instrumento de distribuição de renda. Também não é um instrumento de poupança individual. Por isso você tem fundos privados.
Bom, mas de qualquer maneira é um instrumento de assistência social, é para garantir que as pessoas que perdem capacidade de trabalho tenham algum tipo de apoio na sua velhice. Por isso, as pessoas que trabalham contribuem para aquelas que estão aposentadas. Então, essa história que a Previdência não tem déficit e tal, é uma estupidez, na minha opinião. Eu fiquei revoltado, vamos fazer uma contra-reforma, isso é uma estupidez. E felizmente o próprio governo desautorizou o ministro, um ruído também, como eu disse, necessário. Tem essa reunião para tentar que os ministros não falem em nome do governo sobre assuntos que o próprio governo não se definiu. Então é isso, eu acho que na área econômica tem que ter um certo cuidado, eu acho que o ministro Haddad ainda não tem as rédeas, ele não sabe ainda direito como se posicionar. Acho que é importante trabalhar uma equipe que construa um novo marco, uma nova âncora fiscal para substituir ou para readaptar o teto de gastos. Mas vamos esperar que eles não parem de provocar esse ruído para não fazer a bolsa despencar, o dólar subir, taxa de juros subir desnecessariamente.